Olá galera, tudo bem? Rafa Piazza aqui. Você já parou para pensar que a forma como falamos com as máquinas hoje pode se tornar tão importante quanto a forma que falamos com as pessoas? Isso tem um nome, é o prompt. Essa palavra que você vê bastante por aí, que não é só digitar uma pergunta ou um comando no chat GPT, que ninguém te contou que é a forma de comunicação muito poderosa que a gente tem hoje, que está moldando uma nova linguagem entre humanos e inteligências artificiais. Meu nome é Rafael Piazza e hoje eu quero te convidar para uma jornada diferente. Vamos entender por que o prompt não é uma técnica de IA somente, mas sim um novo idioma que mistura razão, contexto, empatia e também estratégia e muito mais coisas. E para isso a gente vai mergulhar fundo nos pilares da comunicação humana e ver como essa base também serve para a gente usar de alguma forma com as máquinas. Se você quer dominar essa nova linguagem, entender como a IA pensa e de quebra transformar sua produtividade e sua criatividade, fica até o final. Eu garanto que você vai sair daqui com uma nova perspectiva sobre o futuro da comunicação. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre esse universo incrível da IA. Bora lá? Desde os tempos antigos, a comunicação sempre teve três elementos principais: o emissor, a mensagem e o receptor. Mas não é só isso. A forma como você fala, o contexto e o tom de voz, a escolha das palavras, tudo isso impacta a sua fala. A comunicação humana é carregada de cultura, emoção, intenção. A gente aprende a adaptar a linguagem para cada situação. Não é a mesma coisa falar com uma criança, com o seu chefe ou com o seu melhor amigo, né? No dia a dia, a comunicação humana se manifesta também de inúmeras formas: conversas informais, apresentações de trabalho, negociações complexas e por aí vai. E a sutileza da comunicação não verbal, por exemplo, é o gesto, a expressão facial, o tom de voz. Isso adiciona camadas de significado que muitas vezes são muito mais poderosas do que as palavras. É um universo rico, cheio de nuances e que nos prepara para entender o próximo passo: como conversar com as máquinas. Essa habilidade de ajustar a mensagem é o que garante que a comunicação funcione. E adivinha? Com a IA é a mesma coisa, mas a gente não tem esses gestos, não tem essas coisas mais físicas. Então, quando você escreve um prompt, você está exercendo uma forma de linguagem técnica e estratégica, assim como num discurso, numa negociação. Você precisa pensar: quem é o receptor? Ele me entende? Qual é o contexto que ele precisa? E aqui entra um contexto para prompt que está bombando no mercado de tecnologia, que é a engenharia de prompt. Porque não é só digitar qualquer coisa e esperar o melhor resultado. A engenharia de prompt é a arte ou a ciência de criar prompts eficazes que extraem o máximo de potencial dessas ferramentas de IA. É como aprender a falar uma língua da máquina. E para isso, alguns princípios são fundamentais, como, por exemplo, clareza, especificidade, contexto, iteração. Tudo isso vai ajudar. Os modelos de linguagem, como o ChatGPT, funcionam com base na previsibilidade e na inferência estatística. Eles não entendem como um ser humano, eles não interpretam como a gente, eles interpretam padrões de texto com base em bilhões de exemplos. Significa que, quanto mais claro, estruturado e contextual for um prompt, melhor será a resposta da IA. É como numa conversa: se você for ambíguo, vago e a outra pessoa não te entende, é porque você não se expressou bem. Com a IA a mesma coisa, guardadas as proporções. As aplicações do bom prompt também são infinitas. Se você elaborar bem, você pode usar para artigo, e-mail, roteiro e até vídeos como esse que eu fiz aqui, que eu estou fazendo. Eu fiz o roteiro pelo ChatGPT. Você pode criar imagens, ilustrações, várias coisas. A IA, ela pode te ajudar, inclusive em análise de dados, programação, tradução de idioma, criação de música e muito mais. É infinitas as possibilidades. É como ter um assistente super poderoso ao seu lado, pronto para executar as suas ideias, mas desde que você saiba se comunicar com ele. Este é o ponto. Aprender a se comunicar é o que vai te diferenciar. E aí que eu vou falar alguns conceitos da comunicação que a gente pode aplicar para o prompt. A linguagem não é só o que a gente diz, mas é também o que a gente quer fazer com ela, a nossa intenção. No prompt também essa intenção é importante. Você instrui, pergunta, comanda, mas no fim o objetivo tem que estar claro. Ruídos na comunicação existem, humanas e com as máquinas. Um prompt mal escrito, com muitas palavras desnecessárias, também não é bom.
por favor, obrigado, são exemplos recentes que a gente descobriu que não são necessários. Pode tirar do seu prompt. E a comunicação é um ciclo. Você fala, recebe, tem um feedback. Isso vale para os seres humanos, mas também vale para as máquinas. Você precisa ir elaborando esse prompt. É interação e aprendizado. É quase como um novo tipo de alfabetização mesmo. Aprender algo totalmente diferente. Então pensa comigo. Escrever um prompt é como você escrever um briefing para um designer. É como você fazer um pedido, muitas vezes, num restaurante, mas numa língua diferente, que você precisa ali se esforçar para ser bem claro e direto para que não tenha ruído na comunicação. Com a IA é a mesma coisa. Você precisa saber o que você tem que colocar. E é por isso que quem domina a linguagem do prompt sai na frente no mercado, nos estudos, na criação de conteúdo e por aí vai. E aí a gente chegou aqui no ponto que é crucial, o equilíbrio entre técnica e contexto no prompt. Não basta apenas você saber o que é um prompt, é preciso dominá-lo. A técnica do prompt envolve a forma, a estrutura, a palavra que você escolhe, e a engenharia por trás da sua comunicação com IA depende de tudo isso. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Você é um copywriter de lançamentos com foco em educação online. Primeiro de tudo, você precisa contextualizar. Então, você vai falar do que é o curso. Então, um curso de IA na prática para profissionais da área específica. Você vai definir quem é o seu público-alvo. Então, você vai colocar a idade, como que é a rotina, como eles se sentem. Tudo isso você vai colocando no seu prompt. Você pode colocar a prova social, muito usada em curso, quantos alunos você já atendeu, qual que é o seu NPS, qual que é o diferencial das aulas, se você tem comunidade, certificados e tudo mais. Qual que é a dor principal, então, do seu público? A falta de tempo, não sabe aplicar, o desejo de ganhar eficiência, produtividade, tudo isso você vai colocar ali. Você não precisa digitar, você pode falar também, a maioria dos modelos aceitam já essa interação com a voz. Você vai pôr o seu objetivo, então, eu quero que você construa um cronograma de lançamento, construa um roteiro de lançamento focado no meu público-alvo, defina as personas para eu poder fazer essa comunicação para melhorar as minhas vendas e aumentar a fidelidade do público ao longo do tempo e monte um cronograma para isso. Você pode colocar alguns avisos e alguns alertas. Então, nada de preço agora, não coloca ainda nada com muita clareza de que é uma venda, tenta ser sutil em relação ao uso excessivo de termos de marketing e tudo mais. Para cada mensagem, eu quero um total de 200 palavras, por exemplo, e por aí vai. Você pode ir delimitando isso e no final você pede num formato que mais te atende, um cronograma, uma tabela, por aí vai. Então, a comunicação com as máquinas é, acima de tudo, uma extensão da nossa capacidade de se expressar, como eu mostrei nesse exemplo. Você precisa saber o que você precisa colocar lá no prompt. Então, a diferença é que, em vez de você se fazer entender pela outra pessoa, agora você tem que fazer o algoritmo te entender. Por isso que é importante também entender como funciona. E quem entende isso está saindo muito à frente dessa nova era de comunicação com a IA. Curtiu essa visão? Então deixe seu like, comente aqui embaixo como você tem usado prompts no seu dia a dia e se inscreve no canal, porque toda semana aqui eu vou tentar trazer alguns vídeos, ou mais vídeos de ideias poderosas. O prompt vai ser um assunto que eu vou trazer bastante e outros temas de inteligência artificial que são tão importantes aplicadas na prática. Então até a próxima e lembra, não é só o que você fala, é como você conversa com o futuro que vai te fazer chegar onde você quer chegar. Espero que vocês tenham gostado, compartilha com quem você acha que tem interesse e ajude a divulgar esse trabalho tão importante. Um grande abraço e tamo junto, até a próxima.